Fala, meu povo! Começando aqui mais um episódio, né? Não, meu brother? Bate aí do Cicobi Credit Copa, o podcast Voz da Cooperação. E chegar arrebentando. Antes de tudo, inscreva aí, compartilha esse vídeo, ativa as notificações, comenta também. Quem vocês querem ver por aqui, que nós vamos arrebentar hoje no episódio. Porque a gente sempre traz histórias aqui bacanas, né? De cooperação, de empreendedorismo. Às vezes você conhece alguém, né? Que você fala assim, esse cara tem uma história muito bacana. Traz ele aí pra gente conversar, que aí a gente vai... E de longe, fala, aqui, eu sou aqui da Bahia e eu tenho uma história de um cooperado aqui que você tá louco. Justamente. Chama aí, você falou que nós estamos em Janaúba? Nós estamos em Janaúba. Estamos em Janaúba hoje, meu amigo. Janaúba, aqui na divisa de... Quase na divisa quase na Bahia já. Bahia. Daqui a pouquinho nós estamos na Bahia. Beleza, então já sabe, segue a gente nas redes sociais aí. E não deixa de compartilhar também. Hoje a gente está aqui com um cara, dono do supermercado, né? É um supermercado de família, vai contar a história, né? Supermercado Araújo. E a gente vai conversar com o Ricardo Aguiar Araújo e vai contar um pouquinho da história dele, do vínculo ali com o Cicobi Credit Copa. É um vínculo muito antigo ali, de família, anos, né? Tem muito tempo. E ele vai contar aqui, compartilhar um pouquinho, a gente vai fazer, né, as perguntas aqui que forem necessárias pra gente descobrir um pouquinho da história. E tem outras coisas aí, né? Isso. A família empreendedora. Com certeza. Família empreendedora. O pai aí parece que tem mais de 20 anos que é cooperado. Cada um faz uma coisa. Ele não quer fazer só não. Faz um pra um lado, pro outro, a esposa de um lado. Meus filhos estão trabalhando num negócio também que eu não tô nem sabendo. Ricardo, prazerão ter você aqui conversando com a gente. É um prazer estar aqui também. A gente fica muito feliz. Mas quando primeiro... Você, senhor Ricardo, de onde veio o Ricardo? Desse cara aí? Ricardo Nadim aí. Conta quem é o Nadim. Nadim, na verdade, é meu pai, né? Que é um cara muito conhecido aqui na cidade. E aí o pessoal associa muito meu nome a ele, né? O Ricardo o cara tá aí tentando conquistar a vida aos poucos, né? Isso aí. No mundo empresarial, no mundo do comércio, correndo atrás. E você sempre... A história do supermercado, ela veio de família. Isso. E como que surgiu? Antes você falou assim, o cara falou assim, como que seu pai resolveu fazer um supermercado? Ele sempre foi de família de supermercado ou ele que criou o primeiro, assim? Na verdade, é um negócio familiar, né? Ele surgiu com o irmão mais velho do meu pai, uma diferença até grande de idade, ele tinha 20 e poucos anos quando meu pai nasceu. Então, assim, tem muita gente que até hoje confunde ele como meu avô, né? Como pai do meu pai. Entendi. Só que, na verdade, é o irmão mais velho. Pela diferença de idade... O tio parece o avô. E pela forma como ele tratou meu pai também, toda a vida tratou meu pai como filho, sempre teve meu pai muito próximo. Então, tem muita gente que acredita que ele é meu avô, ele chama Josino. Sim. Na época, a família do meu pai toda é lá da região de Montezuma. Não sei se vocês já ouviram falar. É perto aqui? É aqui perto, que tem fama de ter águas termais. Não sei se vocês já ouviram. Ou Caldas Novas aí. É uma Caldas Novas mais humilde. Entendi. Não, porque não é muito explorado. É perto de Rio Par de Minas. Ali. Rio Par, eu já ouvi agora. Nós estamos 800 km, né? Por isso que eu não 800. Não, 500 km. 40 de Patos, né? E aí a família do meu pai era de lá, meu avô mexia com roça, essas coisas. Aí esse tio meu, com 18, 19 anos, tinha um parente nosso que já morava aqui na região do Barreiro da Raiz, que antigamente Barreiro da Raiz que era a maior cidade aqui da região. Hoje é um povoado menor, mas na época lá que era o polo aqui. E Janaúba tava surgindo, esse tio meu conheceu Janaúba e falou, Josinho, dá um jeito, vende os trem aí, vai pra Janaúba, que se você quiser ganhar a vida, você tem que ir pra outro lugar. Não dá certo ficar aí não, que aí tá muito pacato, tudo. Aí foi quando esse tio meu vendeu, pegou os trem do meu avô, vendeu tudo das terras do meu avô, veio pra Janaúba e na verdade, ele veio pra trabalhar no armazém desse parente, trabalhou um tempo no armazém, viu que o negócio era bom, aí chamou a família, trouxe a família toda, vendeu o armazém, vendeu as terras do meu avô lá em Montezuma e montou um armazém aqui. Aí nessa vinda, seu pai veio junto. Na época, meu pai não tinha nem nascido ainda. Que a diferença é de 20, 25, 24 anos, uma coisa assim. Na época, ele tinha 18, 19 anos. Aí prendeu o Aí jovem, meu né? pai, Porque arriscou tudo, né? Arriscou tudo e trouxe a família toda. Ó. Ele foi o divisor de águas da minha família, foi ele.
E aí quando meus avós veio, tiveram meu pai aqui em Janaúba. Então meu pai é gurutubano mesmo, nascido aqui. E aí ele montou um armazém. Quando meu pai completou 13 anos, meu pai foi trabalhar no armazém com ele, ajudando ele, né, na época. Aí com o tempo o armazém foi prosperando, ele foi adquirindo terra, aí começou a mexer com fazenda, mexer com gado. Aí quando ele tinha em torno de 50 e poucos anos, meu pai estava beirando os 26, 27 anos. Sim. Ele teve um filho também, que era mais ou menos na mesma idade do meu pai, acho que é 2 anos de diferença, que inclusive é meu padrinho, chama Dedé. E quando meu pai tinha 27 anos, mais ou menos, esse tio meu já tinha 50 e poucos, esse tio meu parou de trabalhar, já estava de bem, foi mexer só com fazenda, que era o que gostava, pegou o armazém e dividiu 20%, passou pro meu pai, 20% para esse meu padrinho, Dedé. E aí, que é filho dele. Sim. E aí os dois pegou e assumiu o negócio e os outros 60 ficou para esse tio meu. Ele recebia parte do lucro, né, ao longo do mês. E ele deixou à venda. Vocês vão ganhar dinheiro e vai comprar o restante na minha mão. Aí quando... Eu não vou saber falar a data certinho, mas aí com o passar do tempo aí veio a era dos supermercados. Meus pais... meu pai e o sócio dele, meu padrinho, comprou um terreno aqui e fez uma construção de supermercado para fazer a transição de armazém para supermercado. Ah, tá. Aí foi onde surgiu o Gulosão. E esse terreno, na época, construiu o galpão, construiu toda a estrutura, eles usaram o terreno e a construção para comprar a parte do meu tio. Eles pegaram o terreno e a construção e deram em troca dos 60% do meu tio. E pegou e ficou pagando aluguel pro meu tio da construção que eles mesmos fizeram. Os caras empreendedores, os caras estudou, você entende que eu faço isso e tal. Não, tá certo. Muita correria. E aí eles foram sócios por muito tempo. Inclusive, quando eu nasci, eles eram sócios. Quando eu tinha em torno de 9 anos, mais ou menos, que foi vir a 8 anos que eles separaram, fizeram, acho que um pouco antes, uns 6, 7 anos eles separaram. Eles dois casaram, porque na sociedade antigamente eles eram solteiros. Os dois casou, minha mãe, Rosineide, e meu padrinho com minha madrinha, Fia. Todo mundo conhece ela como Fia. Ela chama ela Fia, porque também ela é Fia, da Fia. Ela chama Ivonilde, mas todo mundo conhece como Fia. Fia. Um abraço pra Fia. Um abraço pra Fia aí, ó. E aí, quando eles casaram, passou um tempo, eles decidiram separar para dar espaço para as esposas entrarem no negócio. Minha mãe e meu pai tinham montado uma loja para ela, já estava prosperando um pouco nessas lojas de R$1,99 na época, né? E aí, com o tempo, minha mãe pegou e entrou para dentro do comércio. Quando minha mãe entrou, quando eles separaram, eles estavam com 2 lojas, o Gulosão e o Veja. Meu padrinho ficou com o Gulosão e meu pai assumiu o Veja. Aí, quando eles separaram, meu pai pegou e montou uma outra loja lá no Santo Antônio, que é onde a gente está hoje, Araújo Supermercado, e minha mãe meio que assumiu essa outra loja. Meu pai ficou mais na região do Verde e minha mãe na outra loja. Ele criou o supermercado Araújo. Ele criou o supermercado Araújo. Foi um Veja mais não. Exatamente. E aí, com o tempo, a gente viu que era uma região muito promissora de Santo Antônio. Minha mãe expandiu muito. Minha mãe veio com uma carga operacional muito forte. Ela pegou mesmo e assim, de forma absurda. E aí, eles decidiram investir na região, aí construir uma estrutura maior, que é onde a gente está hoje. Construir uma loja maior. E no processo dessa mudança para a loja maior, ele ficou com os dois. Ficou com o Veja e com essa nova loja. Aí minha mãe teve um problema na época, deu hérnia de disco, teve problema na coluna, ficou de cama e tudo. E na época, o nervosismo que ela estava passando, o estresse do dia a dia, estava afetando muito esse problema de coluna dela. Aí foi quando, ali por volta de... Eu sei bem porque nós tínhamos acabado de mudar de casa. Quando ela começou a construir a casa nova, eu tinha por volta de uns 13 anos. Eu tenho 30 hoje, então 17 anos atrás, mais ou menos, ela foi lá e decidiu vender o Veja e focar a energia só no que tem hoje. Aí eles venderam para um sobrinho do meu pai, chama Cássio. Tudo na família. Ele é novo, você viu, né? Ele também empreendeu novo, 30 anos. Família tudo novo, todo mundo comprando supermercado aí, tem como escapulir não. Exatamente. Aí hoje esse Veja é do meu primo Cássio, o Gulosão é do meu primo e padrinho Dedé, e o Araújo é do meu pai. É do meu pai e meu hoje em dia, né? Aí
aí foi isso. O surgimento do Araújo foi esse. E a família é quase toda civil, né? Dono dos comércios aqui em Janaúba, você viu? Dos supermercados. Mas aí, tipo assim, ó, você falou, hoje é seu pai e irmão. Você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãs mulheres. E elas não quis... Não, as duas fizeram medicina. Uma já concluiu, já tá fazendo a residência, tem 26 anos, tá terminando a residência agora de pediatria. E a outra tá cursando um curso de medicina. Elas não quis mexer com isso, não. Tipo assim, entrar nesse ramo, vou fazer uma administração, marketing. A mais velha, ela chegou a fazer engenharia civil comigo lá em Viçosa, na Federal. Pra quem não sabe, conta essa história, que você foi lá pra Viçosa, civil e falou, não quer mais, não. Quando eu formei no colégio, né, formei com 17 anos, na época eu tinha muita facilidade com a parte de exatas, tanto matemática, física e química, e aí eu optei fazer o curso de engenharia civil, que inclusive é o curso que meu padrinho fez, que é o Dedé, porque nesse time que esse tio meu, Josino, foi dividir o armazém, foi quando esse meu padrinho Dedé voltou de BH, formado em engenharia civil. Entendi. Aí ele foi para BH, formou em engenharia civil e voltou para Janaúba. Aí quando voltou, assumiu o comércio também, não exerceu. Não exerceu. Mas foi até o final. Foi, ele formou. Mas ele falou, senão... Ele formou na PUC lá em BH e voltou. E na época que eu estava no ensino médio, ele começou a, entre aspas, exercer um pouco esse curso dele, que ele começou a construir prédio para vender apartamento. Então... Aí foi visionário também. Ele chegou a construir 2 prédios aqui na cidade, construiu umas casas separadas também. E aí, nessa época, foi a época que eu tava escolhendo o curso. Então, me influenciou, né? Muito. Aí, na minha cabeça, eu ia formar... Já tá funcionando. 2 prédios aí já vou entrar aí. Vou entrar reaçando. Tinha muita proximidade com ele e tudo. Sempre foi muito próximo meu. E aí, ele me inspirou muito nesse sentido. Aí foi a hora que eu optei por fazer engenharia civil. Aí eu prestei vestibular, passei na Federal de Viçosa. Aí eu entrei em Viçosa no início de 2013. Na época estava tendo as greves da faculdade, eu entrei até um pouco atrasado. Era para começar em fevereiro, março, as aulas começou em maio. Aí entrei em 2013 e quando foi em 2017 eu tranquei o curso. Não vou... Eu vi que não era muito para a minha área. Essa ideia de que do meu padrinho estava construindo prédio, eu percebi, falei assim, eu não preciso ser engenheiro civil para construir um prédio. Eu posso contratar um. Aí eu comecei... eu preciso ter um empreendimento que me pague o engenheiro. Eu preciso fazer dinheiro para poder construir não ser um engenheiro civil. E aí, e também foi... Eu desisti nessa época de 2017, foi exatamente na época que eu comecei a entrar na matéria específica do meu curso. Inclusive, na época, eu até coloquei como opção para mim uma transferência para o curso de engenharia de produção, que tinha mais a ver com minha mentalidade. Aí o que acontece? Na época não deu certo, eu transferi para o curso de engenharia de produção, eu peguei e falei, então não vou... Deixa quieto. Então não vou concluir não, voltei para a cidade, na verdade voltei com transferência para a faculdade particular daqui, para concluir aqui, mas não concluir também. Pra quê, né? Porque eu não quero. Comecei a trabalhar, saía tarde todo dia, não consegui ir nas aulas, assim... Mas quando você voltou, você já veio pro supermercado também? Já voltei. Na verdade, eu comecei a ajudar no supermercado desde novo. Aí, quando eu fui fazer faculdade, aí eu diminui um pouco. Mas desde novinho, eu sempre fui muito ativo no supermercado. E nunca passou na sua cabeça que um dia poderia ter um supermercado? Não, na realidade sempre foi um plano, assim, eu sempre, igual eu te falei que meu padrinho foi inspiração, minha cabeça era mais ou menos essa. Eu sempre tive um plano de voltar para cá, sempre gostei muito de Janaúba. Quando eu estudei no 3º ano, eu estudei um pouco em Montes Claros, aí no finalzinho do 3º ano eu estudei em BH, fiz lá na época do Enem, eu fiz a segunda etapa da FMG, e era 2 etapas, você fazia uma etapa que era Enem, passava na primeira etapa, depois fazia uma segunda etapa que era específica, que era da própria FMG. E aí, na época, tinha um curso lá em BH que era do Bernoulli. E no meio do meu 3º ano, eu consegui conversar aqui com a escola, como eu ia fazer o curso, eles pegaram e me liberaram, e meio que só complementou minhas notas pela minha média do ano. E aí eu fui fazer esse curso lá em BH. Nerd, você viu, né? O cara da exatas aí, da física daqui. Fez minha média, já me liberou, passei no meio do ano, eu passei na faculdade. Eu fui em outubro, acho, já
Eu voltei pra fazer uma prova de uma matéria de biologia, que era a matéria que eu era ruim. O resto tava tudo muito tranquilo. Não, aquele era ruim, aqui era mais fácil pra galera. Né? Não, eu tinha que resolver, só uma coisa. Aí eu fui pra BH, fiz essa segunda etapa da FMG. Aí estudei lá no Bernoulli, fiz a segunda etapa da FMG. E desde o início, quando eu passei assim, eu já sabia que eu queria voltar, porque eu não gostava de cidade grande, morei em BH, não me adaptei. Gostava de BH, mas não me adaptei tão bem. Viçosa já é uma cidade mais parecida com Janaúba e me adaptei bem. Lá, 70, 80 mil E aqui tem quantos mil, Janaúba? 70, 80 mil também. Lá em Viçosa, assim, a dinâmica é diferente, porque aqui é 70, 80 mil normal, sem público universitário. Lá era 70, 80 mil, mas... Com o público universitário. Não, aí tinha flutuante, passava de 100 porque tinha 25 mil estudantes na Federal. Então, durante a semana, férias, cidade virava outra. Não, era... E lá, eles meio que, tipo assim, não é separado, mas é um pouco separado. Então, a região que eu morava ali, você só convivia com estudante o tempo inteiro. Então, assim, a dinâmica da cidade era diferente, mas era uma cidade pequena. Você resolvia tudo em 10, 15 minutos. Então, assim, era mais meu perfil. Aí eu desisti da faculdade, voltei para trabalhar, e aí voltei para o supermercado. Isso aí foi final de 2017, voltei para o supermercado início de 2018. Aí quando eu voltei, eu fiquei ajudando minha mãe, que fazia mais essa parte operacional. Meu pai ficava mais na parte... E eram os dois que tocavam ali mesmo. Era assim, meu pai e minha mãe. Os dois. Meu pai pegou mais a parte financeira, era uma pessoa mais política, mais conhecida, e minha mãe era o operacional, que fazia rodar, fazia a engrenagem girar. E aí eu comecei a ajudar minha mãe. Ela tinha, uma das funções dela era compras, aí eu comecei a ajudar ela nas compras. Aí quando foi início da pandemia ali, minhas duas irmãs foram... Aí, quando eu tava em Viçosa, a minha irmã mais velha chegou a ir morar comigo, ficou 6 meses lá fazendo engenharia civil também na Federal. Aí com 6 meses ela já percebeu que não era pra ela. Eu demorei 4 anos, ela percebeu 6 meses. Foi mais rápido. Mulher, né? Mulher é mais esperta. Assim, aí ela voltou, prestou vestibular pra medicina e passou em medicina e foi fazer medicina. E aí, aí na época, em 2020 mais ou menos, minhas duas irmãs estavam estudando fora, minha mãe pegou e falou, eu quero dar um tempo, agora que Ricardo tá aqui, eu vou dar um tempo no supermercado e vou passar aí passou as funções dela mais pra mim. Aí nessa época eu trabalhava pros dois, eu era um funcionário do supermercado, sou até hoje um funcionário do supermercado. Com o tempo, meu pai pegou e fez a mesma coisa que o irmão dele fez com ele. Pegou 20% do supermercado e passou para mim. Aí hoje eu sou dono de 20% do supermercado e os 80% é dos meus pais. E as irmãs? O que eles acham disso? O que as irmãs acham disso? Na verdade, nunca, lá em casa não teve esse problema, porque com elas também é a mesma coisa. Igual as duas fazem faculdade de medicina, eles dois bancam. Uma tem financiamento, mesmo assim ele paga uma parte, e agora mesmo uma está formando, já fala de montar clínica, apartamento. O investimento nunca vai parar. Então, assim, de certa forma, ele vai ajudar os três, sabe? E é uma história parecida com a do meu padrinho. Meu padrinho desse irmão, meu pai mais velho, meu padrinho que continuou o supermercado, mas ele tem mais 3 ou 4 irmãs. Vai falar uns 6. Ele tem mais 3 ou 4 irmãs. Aí as 3 ou 4 irmãs foi para outros ramos, que meu tio também ajudou. E ele ficou sozinho. E ele ficou sozinho, ele tomou conta do comércio. E agora ele ficou com tudo, assim. Lá ele tomou conta de tudo, esse seu padrinho. Como assim tudo? Não, o Dedé lá, então, que aí o seu avô lá passou para ele cuidar, tio, né? Seu tio-avô lá. E aí ele tava pra roça, assim, foi cuidar de roça. Foi mexer na roça. E aí o seu tio ficou sozinho, tipo assim, como dono do empreendimento mesmo. Na época que meu tio passou 20% pro meu pai e 20% pra ele, meu tio já foi pra roça e ficou os dois. Aí era ele e meu pai. Aí quando separou, ficou ele e a esposa dele. Então, tipo, o gulosão é dele. É dele, assim. É dele, 100% dele e da esposa. Tá. E aí ele tem irmãs mas aí as irmãs, também... esse tio meu ajudou de outra forma. Aí foi ajudando cada um no seu. Não tem como. Às vezes não tem o tino, né? Às vezes não tem interesse também. É pior, né? Às vezes você forçar uma coisa pra pessoa que às vezes ela não... Aí foi em 2020, no início da pandemia, minha mãe pegou e resolveu sair do mercado, ficou um tempo sem trabalhar, eu assumi as funções dela, função operacional, função de RH, tudo. Aí ficou sendo eu e meu pai no supermercado e minha mãe ficou um tempo sem trabalhar. Com o tempo, minha mãe ficou 2 anos sem trabalhar, ela pegou e falou, não aguento mais ficar em casa. Tem que empreender. Tem que empreender. Aí montou
tem 2 anos mais ou menos, montou 2 lojas, a Rose Cosméticos e a Constância aqui de Janaúba. E aí você falou, seu pai lá do Credit Copa, do Cicobi, no caso, né? Hoje é Cicobi Credit Copa. Ele é lá das antigas, né? Lá do início, né? Ele fala mais de 20 anos que ele tá... Então, eu não sei falar os anos com certeza. Mas é desde o início. Mas tem mais de 20, e eu tenho certeza disso porque eu lembro de eu moleque ele lá dentro. Eu lembro de eu moleque ele me buscando de colégio, que na época o colégio terminava de tarde, assim, 5h30 da tarde. Ele me buscando de colégio, deixando em casa, indo pra reunião do conselho lá, 6 horas da tarde. Então ele até trabalhava no conselho. Eu lembro de eu sair de escola de inglês e esperar ele lá dentro da agência. Ele que tava na sala lá. Então, realmente ele é ele é bem participativo, ele conhece todo mundo lá. E até hoje, foda, né? Hoje ele já não tá no conselho, tá lá, mas... O vínculo com o Cicobi, vocês usam, né, da cooperativa, tudo que ela proporciona para vocês desde sempre. É um vínculo muito próximo, né? Eu acho que o grande diferencial de cooperativa é exatamente esse, né? É um atendimento muito personalizado em relação aos outros bancos. Porque para os outros bancos a gente acaba sendo um cliente a mais, olha só mais número. Cooperativa você acaba conhecendo todo mundo, a gente de sua região, a gente se preocupa com a sua vida financeira. Entende o seu comércio ali, exatamente, eu tenho contato com todo mundo lá do Cicobi. Quando manda alguma coisa para lá e tem algum erro, eles mandam mensagem no WhatsApp, me liga. Quando tem alguma coisa, eles me ligam confirmando se é para entrar realmente com cheque, não é. É um contato bem próximo, assim, fora de horário de agência. Para facilitar e resolver. E assim, a gente é muito próximo, tanto meu pai quanto eu. Meu pai é mais frequente, tá lá todo dia, mas quando ele viaja aí já assumi a função da minha mãe. Quando ele viaja, eu fico fazer também. Aí eu que vou lá no banco, e toda vez que eu vou lá, aí converso com todo mundo conhece. E a família toda praticamente então é cooperada lá, sua mãe também? A família toda é cooperada. A única empresa eu acho que não tem Cicobi é a Constância. Por ser franquia, quem negocia isso aí mais é a própria franquia. Ela só meio que assume a negócio. Entendi. E quais são os planos? Agora você tá lá, seu pai tá mais... Seu pai ainda continua na parte financeira ali, cuidando, mas ele tá deixando mais pra você, capaz, né? Tipo assim. É porque assim, a gente tá com um supermercado só, né? Hoje, eram 2, meus pais venderam 1, aí quando eu voltei já era só 1. Esse supermercado era um supermercado pequeno, de 2 caixas. Aí eles pegaram e compraram um terreno, já construíram com 5. Aí a gente em 2016, antes de eu voltar, eles em 2016 fizeram uma reforma grande lá. Hoje tem 9 caixas. Então assim, a gente está em expansão do supermercado, né? Sim. Inclusive esse ano agora eu vou iniciar uma reforma para aumentar mais. Vou aumentar mais uns 300, 400 metros de loja. Então, assim, vai ser uma reforma muito, muito grande. A gente pretende começar agora no meio do ano. E a gente tá, assim... Hoje, a dedicação nossa, o esforço nosso tá 100% lá. Mas a intenção é sempre crescer mais, né? Expandir. Cidade vizinha ou mais uma unidade. Às vezes uma segunda loja. Às vezes encontra também algum outro ramo que dá pra entrar, que porque a galera não. Você entra aqui a movimentar, né, cara? Também o comércio. Não pode parar, não, né? E vocês já pensaram claro, pensou em segunda loja, mas você acha que só nessa região, vocês pensaram em levar o nome supermercado para outra região? Você acha que tem capacidade aqui? Não sei, às vezes... Eu acho que tem capacidade. Mas aqui ainda dá para crescer dentro aqui de Janaúba. Né? Eu acho que todo negócio, eu acho que ele tem que crescer mais perto, primeiro, para criar uma casca, uma estrutura para poder ter longe. Sim. Porque, por exemplo, hoje eu não tenho uma estrutura de funcionário capaz de administrar um supermercado em outra cidade. Entendi. Tudo depende muito de mim ainda. Para eu criar uma casca, uma estrutura de ter funcionários que recebam bem, que consigam administrar, assim, ter uma base de funcionário, assim, com serviço mais demandado, com distribuição de serviço, cada um responsável por sua área, tudo, uma estrutura maior, eu precisaria criar um corpo maior aqui para depois pensar em ir para as outras localidades. Então, são etapas, né? Não pode pular, isso que é o negócio. E aproveitando isso, que eu né, como o empresário também, eu já entendi essa aí que eu já peguei, que isso aí é sensacional que você falou. E a gente, né,
A gente sempre fala, infelizmente, porque nossos episódios, assim, dá vontade de conversar 1 hora, né? Porque a gente vai, você sabe que a gente vai conversando, vai puxando assunto aqui, né? Falou, depois expandindo, né? Tem clínica, tem filho, o cara já é casado. Tem muitas coisas, mas aproveitando que eu senti, assim, como uma dica bacana esse negócio de pessoas que às vezes querem empreender, querem crescer, eu acho que é legal, igual a gente falou. Cresce perto, tem estrutura. Às vezes não pular alguma etapa, que às vezes isso aí você pode queimar, né? Fácil no negócio que tem, por ser muito próspero, você queimar pular uma etapa que poderia até ser rápido, né? Nem algo demorado, assim, né? Mas primeiro não pular a etapa. E eu queria que você deixasse aqui para os cooperados que nos assistem e o público geral também, uma dica. E como você, assim, que lá atrás descobriu que não era engenharia civil que você queria, que quando chegou aqui você entendeu que no comércio você conseguia se adaptar, aprendeu muito com a sua mãe, que você falou que ela realmente era a mulher ali que fez a coisa funcionar, né? E hoje você está principalmente na área que ela estava, e com certeza você vai, né, eu imagino que seu pai também vai, né, a pessoa é sossegada, né, já quer ir passando, quer já ficar na roça, né, porque assim, não que não goste, mas é porque já tá na hora de falar, não, deixa eu dar uma tranquilizada. Vai cuidar das filhas agora, já cuidou do filho. Vai lá, vai, né, mexe com roça também, seu pai? Ele gosta, não? Ele é só o meu mexe, mas ele não gosta muito, não. Né? Não, vai curtir, vai viajar a mãe, viajar e tal, enfim. Não, agora só estão viajando. Né? Agora é 6, 7 viagens no ano. Então o cara tem que deixar a responsabilidade pro filho. Aí deixa ele na loja dela também. Mas o que você, com a sua experiência, do que você viveu, do que você passou agora, que você deixa pra pessoa que às vezes está começando... Pequeno empreendedor. Ou tá querendo expandir, igual a gente até falou. Né? Deu essa coisa de... se o cara quer criar outra, aumentar a empresa e tal, assim, o que você falaria hoje que você tem como... Eu acho que, assim, olhando pro lado da questão da faculdade que eu fui, voltei, a questão de introduzir também no ambiente familiar de negócio não é fácil. Igual quem tá de fora, às vezes fala, a família já tinha, entrou lá dentro, foi tudo simples e maravilhoso. Já veio com um negócio para outro. Sim, lógico que a gente tem uma certa, como se diz, a gente é privilegiado por ter tido essa oportunidade, né? Mas tem toda a dificuldade de estar introduzindo um ambiente onde eles dominaram o tempo todo e você chegar com uma ideia diferente, com uma proposta diferente. Para eles aceitarem isso é muito complicado. E assim, no início, tem alguns desdobramentos que não é fácil, é complicado. E na questão da faculdade também, a mesma coisa. Quando eu fui para lá, que eu vi que não era realmente o que eu queria. Eu acho que assim, a dica que eu posso dar é paciência e que cada um tem seu tempo. O tempo de cada um é diferente. Tem gente que vai conseguir fazer isso mais novo, tem gente que vai conseguir fazer isso mais velho. Isso aí não tem a ver com sucesso. Porque tal fulano com 18 anos já estava fazendo tal coisa. Às vezes você com 40 vai fazer e vai ser muito maior, muito melhor. Então, assim, cada um tem seu tempo, tem que ter paciência para lidar com todas as etapas. Eu acho que é isso. Eu acho que o que eu falaria para mim com 18 anos seria isso. Aí, você viu? E eu já vou complementar isso aí. E você que, né, entende isso aí, sabe que é o seu tempo, mas que você percebe que é agora, por exemplo. Não, agora está sendo o meu momento de fazer isso. Não está sabendo onde ter um apoio, uma parceria. Aí que entra o Cicobi Credit Corp justamente para isso. Um consórcio, financiamento, alguns artifícios ali que ele pode fazer de acompanhamento justamente para dar aquela alavancada que você precisa para o seu empreendimento. A ideia tá boa, mas realmente às vezes tem alguns momentos na fase que você fala assim, ou expandir alguma coisa, só que é aquele momento, é aquele time. Você até falou alguma coisa de timing uma hora aqui, né, de pensar. O time é esse, não pode deixar passar, porque às vezes uma concorrência passa e você sabe que é aquele momento. E aí, se não tem apoio, o Cicobi Credit Corp, a cooperativa, tá ali, né, com vários tipos de serviços e produtos para vocês, né, utilizarem, conversarem com o gerente, como a gente falou, proximidade que tem, facilidade de entender, você explicar como que é o seu projeto, para te ajudar a alavancar, né, e ter essa parceria. Isso, e quem não é cooperado ainda, faz uma visita, igual você falou. Troca uma ideia com a galera. Troca uma ideia com a galera que vocês vão ver que é diferenciado. Ele mesmo já afirmou, né, o diferencial que tem lá de um banco, de uma instituição financeira convencional para uma cooperativa. É totalmente diferente.
Então, muito obrigado. Eu já quero aproveitar também. Você mandar um abraço lá pra você. A gente não conheceu o seu pai, o famoso Nadim. Nadinho, um abraço pro Nadinho. Pode dar uma valia agora mesmo no oral. Nós vamos lá agora. Uma padaria bem bacana. Aí, então, tomar um cafezinho. Eu quero agradecer em nome do Cicobi e mandar um abraço para toda a sua família ali, né? Que foi bacana saber que são todos empreendedores ali. E a gente fica muito feliz de ter a sua história aqui no nosso podcast. Foi um prazer mesmo participar. Valeu demais. Sucesso sempre pra você e toda a família. Ali, todo mundo dá um tchauzinho. Falou, meu povo. Até a próxima. Tchau.